procurando esses aparelhos invisíveis, aparelhos mais fáceis de usar, que não incomodem no seu relacionamento social. Então, facilitou muito o ingresso deles na área da ortodontia. E a coisa mais interessante que está acontecendo agora, ultimamente, é que pessoas mais velhas, entre 60 até 75 anos, estão procurando também os ortodontistas. Porque como nós temos uma qualidade de vida melhor e uma longevidade mais saudável, essas pessoas estão vendo que, por que não colocar um aparelho aos 72 anos? Eu tenho alguns pacientes assim. Elas corrigem em 6 meses, 5 meses, que as coisas são bem mais simples de fazer, os problemas são bem minimizados, então a gente resolve isso com certa facilidade e eles ficam extremamente felizes com o resultado. Então, isso é um dado novo. E existe diferença de tempo de tratamento para um adulto ou um idoso que se submete do que uma criança? Existe essa diferença? Na realidade, não. O que existe é uma dificuldade maior de resposta biológica do paciente adulto do que um paciente infantil. Então, o turnover ósseo, que é a troca óssea do paciente adulto, é um pouco mais lenta do que um paciente mais jovem. Independente disso, dependendo dos problemas que você vai resolver no adulto, ou no juvenil, ou no jovem, o tempo é praticamente o mesmo. E no adulto, talvez o tempo seja até menor, porque as exigências para o tratamento são menores. E você não tem que montar uma nova dentição para ele. Na verdade, o que você tem que fazer é preparar a dentição dele para depois entrar um esteticista, né, um dentista que vai fazer as resinas de estética nele, as restaurações com restaurados totais na boca. Então, é um trabalho conjunto, é um relacionamento interdisciplinar entre vários outros profissionais trabalhando para dar uma solução final para o caso. Então, talvez ele termine em menor tempo do que um paciente jovem. Agora, doutor Wellington, existem adultos que procuram o tratamento ortodôntico também por questões de saúde? A maioria deles procuram por questão de saúde. É claro que eles aproveitam também para dar um realce na estética. Mas os problemas, os distúrbios da articulação temporomandibular, que é a articulação que liga a mandíbula à cabeça, ao crânio, eles explodem a partir dos 40 anos. As doenças gengivais, por má posição dentária, os dentes muito amontoados, nós chamamos de apinhamentos dentários, quando eles estão muito apinhados, eles também dificultam a higienização, a escovação. Com isso, gera naquela região um problema periodontal grave. Para resolver esses problemas, a ortodontia entra em foco para alinhar os dentes, dando condições melhores de funcionamento dessas arcadas todas. Então, com isso, nós chegamos à conclusão de que não é só o problema estético que leva o adulto, não. O adulto procura também porque o dentista indica, olha, não adianta eu cuidar dessas gengivas. Se você não resolver os problemas dentários, a posição do dente não vai dar certo. Então, nós temos uma grande procura por causa disso também. E quanto tempo dura, em média, um tratamento ortodôntico? Normalmente, entre 24 meses a 30 meses é um tempo hábil para se fazer uma correção total, tanto no paciente jovem quanto no adulto. Agora, isso é muito variável também. Pode ser mais rápido, mais lento, dependendo das condições específicas de cada um. Esse tempo está diretamente relacionado também com a persistência do paciente? Sim, nisso aí está incluído que o paciente não vai faltar as consultas, não vai quebrar os aparelhos, não vai sumir do consultório, né? Isso tudo conta. Se tiver um desenvolvimento normal, as coisas todas acontecendo dentro de um cronograma normal, as coisas se resolvem em 2 anos e meio, 24 meses a 30 meses, sem problemas. Doutor Wellington, qual seria um tratamento ortodôntico ideal, na sua opinião? Um tratamento ortodôntico ideal seria aquele no qual nós não precisássemos de fazer extrações de dentes, permanecêssemos com todos os dentes no local, onde houvesse condições de crescimento, nas quais esse crescimento fosse aproveitado no sentido de dar uma melhor aparência facial e uma melhor função de mastigação para esse paciente. Então, esse seria o tratamento ideal. E em relação aos cuidados
quais são os cuidados que uma pessoa tem que ter com o seu aparelho? Sim, seguir as recomendações do ortodontista, primeira coisa. Quais são essas recomendações? Não mastigar elementos duros, objetos. Tem gente que quebra o aparelho mastigando gelo, tem gente que come pipoca, milho verde e coisas mais duras que acabam deslocando. Como ele é colado em cima do dente, qualquer movimento mais brusco em cima dessa colagem, ele desloca o aparelho, ele solta. Então, quando você solta um aparelho, quebra um fio, distorce o fio, você atrasa muito o seu aparelho. Outra coisa é o cuidado com a higienização, tem que ser redobrado. Porque agora você tem um elemento a mais fixado nos seus dentes. Então, é mais coisa para juntar resto de alimento ali. Então, é preciso que você tenha que redobrar os seus cuidados, escovar, passar o fio dental, né, cuidar bastante para que isso não seja um problema a mais no seu tratamento ortodôntico, né? E esses aparelhos são caros, né, doutor Hélio? Eu não diria caro, não, mas eu diria que custam muito dinheiro em termos de que ganha brasileiro, né? Mas em termos normais, o nosso tratamento é um dos mais baratos do mundo. E nós somos a segunda ortodontia do mundo. Isso eu não estou falando puxando a brasa para a minha sardinha, não, porque o Brasil em odontologia é muito avançado. Então, a nossa ortodontia é muito avançada. Mas nós não conseguimos cobrar o preço que se cobra nos outros países, dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, porque nossa renda por indivíduo é muito baixa. Então, a gente tem que seguir mais ou menos essa norma, né? Não pode ultrapassar muito. Mas não é caro, é possível uma pessoa fazer. Existem tratamentos, clínicas, profissionais de vários níveis, que cobram também em níveis diferentes. O que trabalha com aparelhos nacionais, o outro tem uma formação mais esmerada, o outro tem uma formação menor. Essas coisas todas influenciam, né? A região que ele está trabalhando, o tipo de aparelho que ele vai usar, até o tipo de maloclusão que ele está tratando. Isso é uma coisa muito variável, que os conselhos estão tentando uniformizar de alguma maneira isso. O Brasil possui tecnologia no desenvolvimento de aparelhos? Tem. O Brasil tem uma indústria ortodôntica ainda incipiente, mas já bastante vigorosa em termos de vendas. Nós temos empresas nacionais que começaram devagarinho e estão fazendo hoje trabalhos bastante avançados. Ainda não tem aquela grande qualidade dos importados, porque talvez nem interesse para eles fazer um produto tão sofisticado para poder vender caro, que ele não vai ter comprador. Então, na realidade, ele tem um mercado já seleto no qual ele está fabricando para esse mercado. E dentro dessa limitação, mesmo assim, ele tem evoluído. Basicamente, de ano a ano, ele está evoluindo. Então, eu acredito que daqui a pouco tempo o Brasil não precise mais trabalhar com nenhum material importado. A rigor já não precisaria. Mas ainda tem algumas coisas a se acertarem. Doutor Hélio, eu gostaria muito de agradecê-lo pela sua participação aqui no Saúde. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês para qualquer novidade que vocês quiserem saber, ou algum contato com a AMEL, que é a Associação dos Especialistas em Ortodontia de Minas Gerais. Nós estamos abertos, assim como a AMEL também, para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Então, lembre-se de ir regularmente ao dentista. E você pode continuar em contato conosco pelo e-mail saude@unibh.br ou pelo telefone 3423-9611. Nós nos encontramos na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, e durante a semana dos nossos horários alternativos. Uma boa semana e cuide bem da sua saúde.